nesse momento, convidar você para abrir comigo a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 31. Você pode abrir o seu tablet, o seu smartphone no aplicativo da Bíblia, se você tem a Bíblia física em suas mãos, ou se você ainda preferir, pode acompanhar a leitura em um dos nossos telões. 1 aos Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu quero ministrar, vamos aplaudir o Senhor. Eu quero compartilhar com você nessa noite o tema A Loucura de Deus. A loucura de Deus. Feche os seus olhos, santo e eterno Deus, nosso Pai. Estamos diante da Tua palavra, que é viva, eterna e eficaz. Oramos humildemente, pedindo que o Espírito de sabedoria e de revelação ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que possamos ver, contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala, Senhor, com cada um de nós nessa noite. Toma este lugar, toma este ambiente, toma as nossas mentes, os nossos corações estão inteiramente receptivos, atentos à Tua voz. Toca em cada um de nós com Teu poder, transforma a nossa vida e a nossa história. Nós dedicamos esse momento de reflexão ao Senhor, pedindo que o Senhor estenda a sua mão de poder enquanto anunciamos o Teu Evangelho, para transformar vidas neste lugar, para salvar vidas, para curar vidas, para libertar vidas, para fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. A loucura de Deus. Que mensagem o cristão deve compartilhar com as pessoas ao seu redor? Imagine que você está sentado com seu filho adolescente, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não tomou essa decisão, que é a mais importante que qualquer ser humano pode tomar em toda a sua vida. O que você fala com esse adolescente?
O que você conversa com esse adolescente a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho? Como que você prega o Evangelho para um adolescente dos dias de hoje? Imagine que você está sentado tomando café com um cliente seu. E essa pessoa, nesse contexto de trabalho, rompe uma barreira e fala para você de um problema que está enfrentando. Ela sabe que você é um cristão. Ela quer ouvir uma palavra de Deus, um conselho. Aquela é uma oportunidade para você compartilhar algo de Jesus, falar para esta pessoa o que está funcionando na sua vida, o que você diz para essa pessoa. Como que você aborda o tema da salvação, o que você fala para uma pessoa que está com sede, com fome de ouvir algo de Deus. Imagine que você está na escola, no seu ambiente de escola, na faculdade, você está com um colega, uma colega que está também passando por um problema em casa, um problema em família, e ela vem conversar com você, desabafar, e começa a chorar, e você vê ali a oportunidade de dizer alguma coisa de Deus, mas você se trava, você não sabe o que falar, você não sabe o que dizer, porque quando se trata do tema religião, as coisas ficam um pouco complicadas, ainda mais nos dias de hoje. As pessoas estão muito arredias e muito agressivas até. Existe uma cultura de cancelamento que tomou conta das redes sociais e do comportamento das pessoas em geral. Por isso, quando falamos desses assuntos, desses temas, às vezes nos sentimos até um tanto intimidados, porque não sabemos como lidar com esse tema do Evangelho de Cristo nos dias de hoje. A nossa mente se confunde. O que falar para as pessoas? Afinal de contas, são tantos assuntos. Qual a Bíblia ler? Qual a igreja frequentar? Que mandamentos guardar? Que doutrinas observar? Como adorar a Deus? Como responder às questões morais, éticas que estão ao nosso redor, os temas que estão na modernidade sendo tratados? Mas quando fazemos a pergunta, o que o cristão deve compartilhar em primeiro lugar com qualquer pessoa, a resposta é apenas uma: Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem principal. Ele é a mensagem principal que devemos compartilhar com o mundo perdido ao nosso redor. Você acha realmente que é suficiente sermos uma igreja contemporânea, termos programas sociais, termos reuniões evangelísticas, termos pequenos grupos de comunhão e de discipulado, realizarmos congressos e conferências, darmos caminhos e alternativas para as pessoas, mas nunca confrontá-las com respeito a Jesus Cristo e este crucificado? Você acha que realmente esta é a missão da igreja? Que é possível falar às pessoas sobre Bíblia, sobre a igreja, sobre mandamentos e doutrinas, sobre adoração e questões morais, mas nunca confrontá-las com respeito ao senhorio de Cristo Jesus? A cruz e o reino de Deus é o que os apóstolos pregaram. A cruz e o arrependimento é que os discípulos de Jesus pregaram. A cruz e o novo nascimento é a mensagem central da pregação do Evangelho. Antes de subir aos céus, Jesus ordenou aos seus discípulos que proclamassem o Evangelho a todas as nações. Isso se chama a grande comissão, está lá em Mateus 28, 18 a 20, em Marcos 16, 15 a 16, em Lucas 24, 44, 49 e em João, no capítulo 20, 19 a 22. E foi exatamente isso que os discípulos na igreja primitiva fizeram. Esta é a primeira coisa que os apóstolos pregaram no livro dos Atos dos Apóstolos a respeito da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Pedro e os demais apóstolos pregaram esta mensagem no dia de Pentecostes, em Atos 2, de 14 a 39. Pedro prega novamente essa mesma mensagem no templo em Jerusalém, em um lugar chamado Pórtico de Salomão, em Atos 3, de 11 a 26. Estevão prega a mensagem da cruz perante o Sinédrio, em Atos 7, de 1 a 53. Filipe prega a mensagem da cruz a Samaria e ao eunuco Eutíquio,
etíope em Atos capítulo 8. Paulo prega que Jesus é o Messias que morreu, que foi sepultado e ressuscitou nas sinagogas judaicas após a sua conversão. Paulo prega que Jesus morreu e ressuscitou para os que estavam em Atenas em Atos 17. 5 dos grandes sermões do apóstolo Paulo, registrados no livro de Atos, centraram-se na vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. As últimas palavras acerca de Paulo e do seu ministério, registradas em Atos 28:31, nos dizem que ele pregava o evangelho do reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia, sem que ninguém o proibisse. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, ele mesmo, Paulo, declarou: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo e os outros apóstolos certamente ensinaram a respeito de outras coisas além do evangelho em suas epístolas. Temas como a igreja, a sã doutrina, a moralidade e outras questões práticas da vida no reino foram registradas em seus escritos. Mas eles, assim como Jesus, deixaram claro que, embora haja muitas coisas que podem ser muito maravilhosas com respeito a viver a vida cristã, não há uma coisa que seja tão absolutamente fundamental para a vida de qualquer cristão do que experimentar o novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, disse Jesus, não pode entrar no reino de Deus. A vida, a paixão, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a exaltação e a coroação de Cristo Jesus tiveram como único objetivo salvar o ser humano da maldição do pecado. Então eu gostaria de pensar com você um pouco rapidamente nessa noite sobre o motivo por que a cruz é a mensagem central do cristianismo. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz é a mensagem central do cristianismo porque ela revela o propósito de Deus. A cruz revela o propósito eterno de Deus. Ela é o único meio que Deus ordenou para resolver para sempre, de uma vez por todas, o problema do pecado na humanidade. Ela é o meio pelo qual Deus derrotou Satanás, destruiu o orgulho e a sabedoria humana, glorificou o seu Filho e providenciou a salvação para toda a humanidade. A mensagem da cruz revela o propósito eterno de Deus. Sim, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Jesus na cruz não foi uma reflexão tardia de Deus, não foi um plano para fazer um remendo depois de que algo deu errado. Foi um plano deliberado e predestinado antes mesmo de todas as coisas terem sido criadas. Seu Filho Jesus Cristo viria ao mundo no tempo aprazado e morreria pelos pecados da humanidade, oferecendo-se no lugar do pecador na cruz. A mensagem da cruz afirma que todos são pecadores. Todos foram destituídos da presença de Deus. Todos estão mortos espiritualmente em Adão. E todos precisam de salvação. A mensagem da cruz afirma claramente que o ser humano não pode salvar-se a si mesmo pelas suas próprias boas obras, pelo seu próprio poder ou capacidade, nem mesmo por sua bondade. Precisamos todos de um Salvador, e a cruz anuncia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador do mundo. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome sobre todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach Adonai, o nome de Jesus Cristo. A salvação não é o propósito eterno de Deus. A salvação é um meio que corrige o problema causado pelo pecado.
O propósito eterno de Deus é ter uma família constituída de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. A obra da cruz é para redimir o ser humano desta condição de escravo da natureza do pecado e transformá-lo em uma nova criação semelhante a Cristo Jesus, para que este ser humano, agora redimido, salvo, regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus, possa viver aqui nesta vida e depois eternamente na presença de um Deus que é justo, perfeito e santo. Então, em primeiro lugar, a mensagem da cruz revela o propósito eterno de Deus. A mensagem da cruz, em segundo lugar, é a mensagem central do cristianismo, porque ela revela a graça de Deus. A graça de Deus. Não precisamos nos perguntar que tipo de Deus é esse, porque a cruz revela que Ele é um Deus de absoluta misericórdia e compaixão. Quando lemos que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, os nossos corações são tocados, as nossas vidas transformadas pelo amor de Deus, demonstrado a indignos pecadores merecedores do inferno. A lei dada a Moisés no Antigo Testamento era boa, justa e santa. Apesar disso, ela apenas condenou ainda mais o ser humano enfraquecido pelo pecado. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A mensagem da cruz, por outro lado, é redentora. Chega ao homem caído e o levanta da escravidão e da desesperança. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade nos vieram através de Jesus Cristo e da sua cruz. A paixão de Cristo não foi para condenar a humanidade, pelo contrário, mas para salvar o pecador, porque Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à vida eterna. A cruz é diametralmente oposta à sabedoria deste mundo, e é disso que Paulo trata nesse texto. A cruz nasce de uma fonte diferente, não do esforço humano, por melhor que pareça. A cruz segue um curso diferente e chega a uma conclusão diferente. Ela revela a graça de Deus e a nossa total incompetência, incapacidade. Em 1 Coríntios 1,30, no texto que lemos, Paulo diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. A cruz não esconde a dor de Deus. Sim, Deus sofreu dolorosamente quando seu Filho unigênito foi entregue nas mãos de homens perversos para ser escarnecido, ridicularizado, cuspido, espancado e brutalmente assassinado. Deus sofreu quando ouviu o seu próprio filho clamar na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Mas foi porque Deus pensou tanto em nós, e Ele tanto nos amou, que diz a Bíblia que Ele não poupou o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem da cruz é a mensagem da graça de Deus. A mensagem da graça de Deus. A graça de Deus. Em terceiro lugar, a mensagem da cruz é a mensagem central do cristianismo, porque ela libera o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Diga: o poder de Deus. É o poder de Deus.
É interessante que quando Jesus falou sobre poder, ele falou em outro contexto aos seus discípulos, quando estava para ser elevado aos céus, em Atos no capítulo 1, versículo 8. Ele disse aos seus discípulos: mas vocês receberão poder, dinamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês então serão minhas testemunhas, vocês serão meus mártires, meus martireus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas agora Paulo está dizendo que o Evangelho também é poder de Deus. E é assim que funciona o Evangelho e o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo e o poder do Evangelho. O Evangelho sendo proclamado no poder do Espírito Santo. E o Evangelho que é poder, ativando a fé no coração dos seres humanos, para que eles sejam salvos e transformados pelo poder deste Evangelho, da morte e da ressurreição do Senhor. Para os gregos era uma loucura, uma tolice, por causa da simplicidade. Os gregos eram muito sofisticados, intelectuais, sábios, se achavam superdotados na inteligência humana. Como poderia a morte de um simples judeu, numa cruz, trazer salvação para toda a humanidade? Isso é ridículo. Eles simplesmente não conseguiam aceitar. Para os judeus, era uma pedra de tropeço, porque era difícil para eles aceitarem um Messias sofredor. Eles queriam um rei conquistador e não um rei crucificado. Mas de fato, irmãos, nenhuma outra religião ou filosofia ou mensagem pode alterar tanto o caráter humano ou a condição do mundo, da sociedade em que vivemos, quanto a mensagem da cruz. Quando o Evangelho é declarado no poder do Espírito de Deus, a luz de Deus quebra cadeias na vida do ser humano, expulsa as trevas do mal e do pecado e brilha na escuridão da alma. Quando o Evangelho é declarado na unção de Deus, o poder de Deus é liberado e vidas são libertas e transformadas pela fé. Segundo aos Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Se você é nova criação, aplauda ao Senhor. A mensagem da cruz libera o poder de Deus. Mas em quarto lugar, e em último lugar, a mensagem da cruz é a mensagem central do cristianismo, porque ela reduz o louvor unicamente a Deus. Afinal de contas, somente Deus é digno de ser adorado. Deus não criou o ser humano para adorar nenhum outro ser ou criatura. Deus não criou o ser humano para se prostrar diante de ídolos, para adorar os astros, para adorar representação de animais. Deus não criou o ser humano para se prostrar e adorar outros seres humanos. Deus criou o ser humano para adorá-lo, para o louvor da sua glória. Afinal de contas, você é a criatura mais elevada da criação de Deus. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Portanto, você não deve jamais se prostrar diante de qualquer coisa inferior a você mesmo. Só existe um superior a você mesmo, que é o próprio Deus, que lhe criou para o louvor da sua glória. Somente Deus deve ser glorificado. Isso é o poder do Evangelho e a obra da cruz, que traz ao coração do ser humano esse entendimento de exclusividade, porque foi somente o amor de Deus que tornou possível a minha e a sua salvação pela graça. Ninguém morreu por você. Ninguém morreu para que você fosse salvo, senão Jesus Cristo. Somente Ele é digno, portanto, da nossa adoração. Em 1 Coríntios, no texto que lemos, no versículo 27, Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes,
Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E o versículo 31 conclui: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós vamos passar a eternidade inteira tentando entender esse amor de Deus, que excede o nosso entendimento. Tentando entender como um Deus tão maravilhoso, nos amou tanto. E por que Ele é tão bom? Quando a salvação é vista como obra do homem, então o homem é louvado. Mas quando a salvação é vista como obra de Deus, então somente Deus é louvado. E é por isso que a mensagem da cruz reduz o louvor unicamente a Deus, porque somente Ele, por meio da sua iniciativa, por meio da sua graça, por meio do seu favor, morreu na cruz pelos nossos pecados, através da entrega do seu Filho, e por isso somente Ele é digno da nossa adoração. Eu vou dar a você mais alguns segundos para glorificar o nome do Senhor. Faça muito barulho para Deus. Abra sua boca, glorifique o nome dEle. Isso nos traz a algumas conclusões. Primeiro, se você ainda não creu, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não se converteu ao Evangelho, pode parecer loucura para você, mas a mensagem da cruz é a mensagem da sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E eu não preciso lhe convencer disso, porque existe um que está trabalhando no seu coração para convencer você neste exato momento em que eu estou sendo usado por Deus neste púlpito com todas as minhas limitações físicas. Eu estava ali sentado orando, dizendo: Deus, me ajude a pregar, eu estou sem voz. Mas eu não quero voltar para casa sem trazer este recado de salvação para pessoas que precisam abrir o seu coração e receber a Cristo como Senhor da sua vida, porque esse é o meu chamado. E eu gostaria nessa noite, Senhor, que o Senhor me permitisse pregar o Evangelho mais uma vez e dizer para estas pessoas: por favor, não saia deste lugar sem confessar Jesus como Senhor da sua vida. Não saia deste lugar essa noite sem declarar que Jesus é o seu Salvador. Creia, olhe com fé para a cruz e você também será salvo. Eu gostaria de orar com você e com toda a igreja. Põe a sua mão no seu coração. Senhor Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego hoje o meu coração a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de viver uma vida independente. Eu me arrependo de viver uma vida ignorante. E hoje eu me converto ao Senhor. Hoje eu me converto ao Evangelho. Hoje eu creio de todo o meu coração que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. E eu declaro que a partir de hoje eu serei discípulo de Jesus até a eternidade. Em nome dele eu oro. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, se você realmente entregou sua vida a Jesus hoje, levante bem alto a sua mão onde você estiver. Se há alguém nessa noite que fez essa oração, entregou a vida a Jesus e está recebendo Jesus como Senhor da sua vida, por favor, levante a sua mão onde você estiver. Há alguém nesse auditório, alguém no chat, alguém que está entregando a vida a Jesus, dê um sinal. Alguém aqui, cadê? Mostra aqui, estou vendo você. Glória a Deus, querida, amém, amém, amém.
Hoje pela manhã várias pessoas levantaram as mãos entregando a vida ao Senhor. Há mais pessoas, há mais alguém que nessa noite quer confessar Jesus e somente Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém que quer nessa noite declarar isto publicamente. Eu creio hoje, eu creio agora que Cristo é o meu Salvador. Levanta bem alto aí a sua mão onde você está. Você aí no chat também pode dizer: eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu entrego hoje minha vida a Jesus. Eu recebo como Senhor da minha vida. Se você já creu, ouça, se você já é um discípulo de Jesus batizado, o que significa ser um cristão para você? Vir à igreja aos domingos é apenas mais uma parada na delicatessen, uma visita ao mercado, o menu de um restaurante? É um compromisso de mudança de vida ou apenas mais uma escolha de marca de tênis ou de camisa? O que significa de fato seguir a Jesus para você? É ter que acordar no domingo pela manhã mais cedo, ou depois de dormir à tarde, vir à noite para a igreja, ouvir alguém tagarelando por 30, 40 minutos? Isso é tudo que realmente existe para um seguidor de Jesus? E no resto da minha semana, o que este Cristo crucificado significa para mim? Quando você foi batizado e confessou a Jesus como Senhor da sua vida, quando você se identificou pelo batismo com Ele na sua morte e ressurreição, o que aconteceu? O que mudou de fato na sua vida? O que você fez no dia seguinte? E de lá para cá, como esta fé tem mudado de fato a sua vida? O que Jesus e este crucificado significa para você? Ser convertido ao Evangelho de Jesus mudou a maneira como você tem tratado o seu cônjuge, como você trata seus filhos, como você trata a sua família, seus vizinhos e as pessoas no seu trabalho? O que acontece quando as suas exigências pessoais não são atendidas? De que maneira você tem reagido diante das adversidades, das tribulações ou mesmo das perseguições? Você tem dedicado a Deus o melhor do seu tempo? Você tem dedicado a Deus os seus bens? Você tem dedicado a Ele os seus dons e talentos? Quem Jesus realmente é para você? O que Ele quer de você? Você não pode entender essas coisas com a mente natural. As coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, mas até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Pareceu loucura para Naamã, o leproso, quando ele foi ao profeta e o profeta lhe disse para mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele seria curado. Mas quando ele obedeceu e mergulhou 7 vezes, ele se levantou com a sua carne restaurada como a de um recém-nascido e foi curado para a glória do nome do Senhor. Pareceu loucura quando Davi apareceu diante de Golias com apenas 5 pedras e um estilingue. Aquele homem ficou tão surtado quando viu um pequeno pastor de ovelhas que veio para confrontá-lo, que ele disse: eu sou por acaso algum cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau na mão? Mas foi com esta pedrinha e com sua funda que Davi prevaleceu contra Golias e cortou-lhe a cabeça com a sua própria espada, porque ele foi e lutou em nome e no poder do Senhor dos Exércitos. Pareceu loucura quando Josué ordenou ao povo, diante das muralhas de Jericó, marchar 7 vezes ao redor daquela cidade. Mas depois que o povo obedeceu e marchou, no último dia, quando marcharam mais 7 vezes, no 7º dia, em obediência ao Senhor, as muralhas de Jericó caíram. Pareceu uma loucura quando Gideão cercou milhares de midianitas, com apenas 300 homens, divididos em 3 companhias de 100 homens para cada lado. O que eles tinham em suas mãos? Tochas e trombetas. E foi com estas ferramentas que eles prevaleceram contra os seus adversários, porque lutaram em obediência ao Senhor. Pareceu loucura quando Moisés no deserto levantou uma serpente de bronze, para que o povo que estava sendo picado por serpentes venenosas pudessem olhar para aquela serpente, e aqueles que
crescem, fossem curados do veneno mortal. Da mesma forma, Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado da terra, para que todo aquele que nele crê não morra com o veneno da serpente que foi inoculado em Adão e Eva e que trouxe a toda a raça humana as consequências destrutivas do pecado. Hoje todo aquele que olha para a cruz de Jesus Cristo e crê que ali na cruz o Senhor pisou, esmagou a cabeça de Satanás, está curado do veneno mortal do pecado e tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé na presença do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu queria lhe pedir, principalmente você, minha querida, você que levantou a mão e entregou a sua vida a Jesus, pega esse cartãozinho, se você não fez ainda, e coloca aí, ó, aceitei Jesus e estou começando a minha caminhada na fé. Entrega lá fora, porque a gente quer abençoar a sua vida e caminhar com você e te ajudar, para que você cresça como discípula do Senhor Jesus, venha fazer parte desse exército da salvação. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é um Deus que salva, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que restitui, é um Deus que quebra cadeias, é um Deus que faz coisas extraordinárias acontecerem na nossa vida. Ele nos livra de uma vida ordinária, porque andar com Deus é andar no extraordinário, é viver no sobrenatural, é desfrutar da graça do Senhor todos os dias, e Ele sempre nos surpreende de forma tão maravilhosa. Às vezes nas pequenas coisas, nas mais simples, a gente pode ver o cuidado do Senhor, como também em grandes e espetaculares manifestações do seu amor e do seu poder. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite e precisa de uma bênção de Deus, de um milagre de Deus, você que veio aqui nessa noite e que deseja sair daqui debaixo de uma unção poderosa, você que quer dedicar a sua vida ao Senhor de uma forma mais significativa. Talvez você esteja aqui dizendo, realmente, eu não tenho sido esse crente, eu não tenho sido esse cristão dedicado, eu não tenho sido esse discípulo de Jesus que eu preciso ser. Talvez essa palavra esteja despertando em você um chamado para viver um novo tempo em Deus. Talvez o Senhor esteja dizendo, chega de ficar sentado na zona de conforto, está na hora de você se levantar para servir nos departamentos de serviço da igreja, está na hora de você se levantar para pregar o evangelho para os seus amigos, para os seus parentes e fazer discípulos, está na hora de você se levantar para fazer diferença nessa geração e brilhar a luz de Cristo para aqueles que estão ao seu redor.